Olá, alunos do curso técnico concomitante em cooperativismo. Eu sou a professora Ana Cláudia Ribeiro e estou aqui hoje para falar para vocês a respeito do projeto Conhecendo Meu Lugar e Minhas Raízes Educacionais, que nós vamos desenvolver no decorrer deste ano de 2017. Então, foi início em fevereiro e prazo de término em dezembro de 2017. O que consiste, qual é o objetivo geral deste projeto? É motivar os alunos a pesquisar informações, acontecimentos e dados referentes à sua comunidade escolar, com base no contexto sociocultural em que está inserido, a fim de registro e desenho de sua identidade. Como objetivos específicos, nós temos possibilitar aos alunos o contato com a pesquisa investigativa, propiciar aos alunos momentos de interação e troca de informação a respeito de como a educação foi mudando ao longo dos anos em sua comunidade e desencadear ações e atividades sistemáticas à criação de textos com vistas à importância desta ação para o desenvolvimento sócio-intelectual dos alunos. Além de despertar no aluno a importância do registro dos dados educacionais como uma prática cidadã, oportunizar o registro histórico-educacional escrito da realidade passada, atual e futura. Motivar e aguçar o hábito da escrita por meio do trabalho de produção textual do gênero relato de memórias em sala de aula, ilustrar a realidade da turma desde a saída das residências até o ambiente escolar e organizar um livro com registro das produções textuais dos alunos. Esse projeto será realizado nas seguintes etapas: a apresentação do gênero Memórias, que eu farei hoje. Os professores presenciais e os alunos relatarão quais os melhores ambientes da comunidade escolar para caracterizar como foi passado, como é presente, como será o futuro da educação. A outra etapa é, após decidirem os ambientes, será necessária a ilustração da realidade, que poderá ocorrer através de desenhos ou fotografias, desde a saída das residências até o ambiente escolar. Depois, os alunos irão produzir textos coletivos, um por turma, da realidade passada, atual e futura. E, finalmente, nós teremos a produção do livro com a coletânea dos textos dos alunos. Bom, agora nós iremos falar a respeito da primeira etapa. Então, assim, dentro dos gêneros textuais, né, nós temos vários tipos de texto. Temos receita, carta, memorando, ofício, que vocês já estudaram, mas nós temos também um gênero chamado memórias, que é o que nós vamos ver agora nesta nossa aula, tá? Então, toda memória tem uma história. A minha história começa muitos e muitos anos atrás. Atrás de onde? Podem perguntar vocês. E eu responderei: atrás de hoje, ontem, antes de anteontem, longe lá na minha memória. Lá é o tempo e o espaço da minha história. Eu vou morrer um dia, porque tudo que nasce também morre. Bicho, planta, mulher, homem, mas histórias podem durar depois de nós. Basta que sejam postas em folha de papel e que suas letras mortas sejam ressuscitadas por olhos que saibam ler. Por isso, aqui está para vocês o papel da minha história, uma vida menina para as meninas dos seus olhos. Ilka Brunilde Laurito. Então, assim, como é que as histórias do passado chegaram hoje para nós? Então, assim, nós sabemos de muitas coisas, de acontecimentos passados, através desses relatos de memórias que foram registrados através da escrita. Antes da existência da escrita, esses relatos, essas memórias, eram passadas oralmente, de geração para geração. Com a escrita, isso ficou registrado, então a história se perpetua e inúmeras gerações podem ter contato com ela. Então,
Então, é uma forma de manter viva, né, a identidade, a característica, a memória de um povo, através, né, das memórias. É por isso que nós sabemos hoje o que aconteceu há tanto tempo atrás, como na descoberta do Brasil, como na acontecimentos como o ataque terrorista às Torres Gêmeas. Então, às vezes, isso tudo é registrado para não se perder. E aí, assim, as próximas gerações podem ter conhecimento desses fatos. Voltando aqui. Nós temos aqui, ó, um trechinho de música que eu acredito que vocês conheçam, né, do Almir Sater e Renato Teixeira, que fala assim: cada um de nós constrói a sua própria história e cada ser carrega em si o dom de ser capaz e ser feliz. Então, memórias são textos que recuperam um fato, um acontecimento, uma época, com base em lembranças e experiências pessoais. Ao escrever suas memórias, o redator segue o esquema narrativo tradicional. Quem aconteceu a história, né? O que está sendo relatado? O que está sendo contado? Onde, né? Que lugar? Quando? Em que época? Como ocorreu e por quê? Então, a memória, ela tem uma característica, né? Tem uma estrutura semelhante aos os textos narrativos que vocês já conhecem, né? Então, no momento, por exemplo, que vocês chegam na escola e você vai contar para o seu colega como foi as suas férias. Isso é um relato, é uma narrativa, é um texto de memórias, porque você vai contar não um fato que você está vivenciando, mas que você vivenciou no período das férias. Então, você vai recorrer às suas lembranças, à sua memória desse período, apesar de ser uma memória recente, né? Porque as férias acabaram outro dia, mas você está recorrendo à memória, usando um texto narrativo, que é a tipologia, né, do gênero memória. Seguindo, então. As características do gênero memórias. A linguagem é um instrumento essencial para a narrativa e a escrita. Então, nós vamos encontrar no gênero memória as seguintes características. Expressões em primeira pessoa. Então, é muito comum no gênero memórias aparecer eu vivi, ou expressões como se bem me lembro, queria que, lembro que, tive medo de. Então, isso é muito comum. Outra coisa é que o relato pessoal, o emprego das descrições nas memórias, pode se referir a pessoas, locais, objetos, eventos e sensações. Outra característica, uso de expressões como naquele dia, naquela semana, depois disso, agora posso, são comuns também. Então, além de narrar acontecimentos relevantes e pessoais e refletir sobre eles. Então, você pode não simplesmente contar um fato, mas também fazer uma reflexão a respeito do acontecimento ou do fato relatado. Você pode expressar-se com emoção, mas conseguir revitalizá-la com a razão, né? Tem que ser moderado. Então, você pode, através do seu relato, né, trazer toda a emoção que está por volta daquele acontecimento que você está contando. Verbos que remetem ao passado são comuns, principalmente quando vocês estiverem falando relato de coisas que já ocorreram, né? Então, senti, lembrei, reconheço, conseguir, fiz. Agora nós vamos ver um exemplo de texto de memórias. Vejamos. Minha cama ficava no fundo do quarto. Pelas frestas da janela soprava um vento resmungando, cochichando, esfriando os meus pensamentos, anunciando fantasmas. As roupas, dependuradas em cabides na parede, se transfiguravam em monstros e sombras. Deitado, enrolado, parado imóvel, eu lia recado em cada mancha, em cada dobra, em cada sinal. O barulho do colchão de palha me arranhava. O escuro apertava minha garganta, roubava meu ar. O fio da luz terminava amarrado na cabeceira do catre. O medo, assim maior do que o meu quarto, me levava a apertar a pera de galalite e acender a luz, enfeitada com papel crepom.
O claro me devolvia as coisas em seus tamanhos verdadeiros. O nariz do monstro era o cabo do meu guarda-chuva. O rabo do demônio, o cinto do meu avô. O gigante, a capa ideal cinza para os dias de chuva e frio. Então, procurava distrair meu pavor, decifrando os escritos na parede, no canto da cama, tão perto de mim. Mas era a dificuldade de acomodar as coisas dentro de mim. Sobrava sempre um pedaço. Manuel de Barros, por parte do meu pai. Então vejam, nesse relato do Manuel de Barros, ele descreve, né, uma lembrança da infância, do quarto que ele dormia e do medo, do pavor, né? Ele traz as sensações, as emoções que ele sentiu do medo ali daquele escuro, daquele quarto, que fazia com que ele visse os objetos como monstros, né? Então ele passa essa emoção, ele passa esse sentimento nesse texto. E o texto que vocês vão produzir vai poder retratar isso também. Bom, existem dois tipos de memória. A memória individual, ou seja, a memória das histórias pessoais. Então, quando você vai fazer narrativa, relato da sua própria vida, né? E a coletiva. A coletiva, ou seja, das histórias coletivas, ela vai contar episódios sociais, acontecimentos históricos, ações coletivas que envolvem, né, um grupo, uma população, ou das lembranças com os esquecimentos. Por exemplo, aquela situação lá que eu falei das Torres Gêmeas é um exemplo de quê? Memória individual ou coletiva? Coletiva, né? Foi um evento, foi um acontecimento que afetou inúmeras pessoas, afetou o país, por que não dizer o mundo. Então, é um exemplo de memória coletiva. Agora, esse último texto que eu li do Manuel de Barros, que ele está lembrando, fazendo um relato das memórias, das lembranças da infância, quando ele tinha medo escuro, é um relato individual, é um momento dele, ele está contando um momento da vida dele, da memória da infância dele. Então, nós temos basicamente esses dois tipos de memória. Voltando aqui. Para fazer um texto do gênero memória, fazer um texto do gênero memória é um exercício ordenado de escrever a própria história, de rever a própria vida e aprofundar a reflexão sobre ela. É uma atividade de autoconhecimento. Essas recordações possibilitam o despertar de emoções, tanto do narrador ou do escritor, quanto do leitor ouvinte, pelo encantamento e pelo trabalho da linguagem. Então, normalmente nós guardamos na memória, nós guardamos recordações de coisas que nos marcam, né, que nos trazem alguma emoção, algum sentimento, ou positivamente, né, lembranças boas, mas também as lembranças ruins ficam na nossa memória. E aí depende muito da forma como você vai colocar isso num papel. Você pode também emocionar aquelas pessoas que vão ler, transmitir aquele sentimento que você sentiu naquele momento, que vivenciou aquela memória, para as pessoas que vão ler o seu texto. Isso depende muito da linguagem que você vai utilizar. Então você pode usar figuras de linguagem, pode ser descritivo, né? Você pode procurar trazer isso para o seu leitor, tá? Seguindo aqui. Então, eu fiz o que eu acabei de fazer aqui foi a primeira etapa, que foi de apresentar o gênero memória para vocês. Agora, eu vou falar um pouquinho sobre a etapa 2, que é a escolha do ambiente. Então, os professores presenciais, juntamente com os alunos, relatarão quais os melhores ambientes da comunidade escolar para caracterizar como foi, passado, como é o presente, como será o futuro. Claro que esse como será, vocês vão colocar as expectativas de vocês, como vocês imaginam ou querem que seja esse futuro, né? Porque ninguém aqui é mãe de nada, então vocês vão fazer essa perspectiva. E então, conjuntamente, você, aluno, e o professor presencial vão escolher os ambientes da comunidade que vocês querem caracterizar, tá? Da comunidade escolar. A etapa 3 que vocês farão é a ilustração. Então, essa ilustração, depois que vocês decidirem a respeito dos ambientes que vocês vão retratar, você pode
será necessária a ilustração da realidade, que pode ocorrer por meio de desenhos ou fotografia, que tem que demonstrar, né, retratar o ambiente escolar, desde a saída da residência até o ambiente escolar, esse percurso, tá? Que vocês percorrem. Então, ele pode ser tanto fotografia quanto desenho. Cada aluno poderá fazer a sua fotografia ou o seu desenho, né? Pega o celular e faz a foto ou o desenho, e depois o professor presencial, junto com a turma, pode escolher, né, aquele desenho que vai representar melhor a realidade ou a identidade escolar daquela turma. Tá bom? Então, isso pode ser feito por vocês. Assim como o texto que vocês vão produzir, ele é um texto coletivo, né? Então, a parte do desenho, da ilustração ou fotografia, ela pode ser individual, cada um faz o seu, mas depois o professor, junto com a turma, escolhe aquele desenho ou aquela fotografia que melhor represente a turma. Beleza? Vamos para a etapa 4. A etapa 4, sim, é a produção de texto, onde cada turma, né, irá produzir seu texto coletivo. Então, os alunos vão fazer esse texto coletivo, sendo que cada turma vai ter um texto, né, que vai retratar a realidade passada, atual e futura. Então, cada um, quando falo os alunos vão produzir um texto coletivo, isso quer dizer que cada aluno da turma deverá participar, contribuir, né, nessa confecção desse texto. E o professor vai mediar essa construção. Então, de repente, cada um faz um pedacinho, depois junta e vai arrumando para ver como é que fica. Mas de modo que cada turma tenha o seu texto, ok? Vamos para a etapa seguinte, que são os prazos. Então, eu falei de todo do projeto, do que ele consiste, mas cada coisa tem um prazo, né? A gente não pode deixar solto. Então, essa entrega dos desenhos, fotografias e textos vai ser no dia 23/6. Então, o projeto começa agora em fevereiro, com essa parte de organização de vocês, definição daquelas etapas que eu falei, e vocês vão ter, olha, quanto tempo? Bastante tempo para escrever, até o dia 23 de junho, para entregar os textos prontos, a fotografia ou o desenho. Depois que vocês entregarem, né, que os textos e os desenhos vierem aqui para a gente, aí nós vamos analisar essas produções. Até o dia 30 de agosto de 2017, nós vamos fazer essas análises. E isso porque a proposta é que, com esses textos que vocês vão produzir, nós possamos fazer um livro. Então, ao final, nós vamos pegar os textos de todas as turmas das escolas, vejam só. Então, todas as escolas, né, vão mandar os textos para a gente, e aí nós vamos selecionar, analisar esses textos, e eles vão estar contidos nesse livro. Vejam que interessante, vocês vão ser autores da sua própria história. Então, como eu falei que a escrita é importante, né, para transmitir, para passar essa história, essa realidade para as futuras gerações, então dessa forma vai ficar registrado as memórias de vocês, e nós aqui poderemos conhecer melhor a realidade que vocês vivenciam em cada um dos municípios, das cidades em que vivem, né? Então, é uma forma também da gente estar conhecendo a realidade de vocês se fazerem conhecer através desses textos. Então, se vocês tiverem dúvidas, encaminhe o e-mail para a coordenação do curso, né, que ela poderá esclarecer, né, as dúvidas de vocês, dizer vocês, esclarecer a dúvida de vocês no sentido da produção mesmo, tá bom? E aí, por exemplo, para exemplificar também um pouquinho das memórias, eu vou falar da minha memória, porque o tema, gente, também vocês não podem fugir do tema. A memória é relacionada à escola, ao ensino. Então, eu não vou contar a minha história, quando eu era criança, eu caí do cavalo, não sei o quê. Tem que ser alguma coisa relacionada à escola. Vou dar um exemplo para vocês das minhas memórias de escola. Eu acho assim, muitas das memórias da gente, às vezes nem é propriamente
as minhas, pelo menos, é de atividades extras que eram feitas na escola. Então, eu lembro muito de quando eu era criança, eu acho que eu estava na sexta série, né, que equivale ao sétimo ano hoje. Nós fizemos uma feira de cultura, mas foi um evento assim grande, envolveu toda a escola. Eu estudava numa escola muito grande, que tinha cerca de 2.000 alunos, né? E foi o primeiro evento daquele que nós participamos e trouxe assim um efeito muito positivo para a gente. Então nós fizemos uma pesquisa sobre os girinos. E eu lembro muito bem, né, que o professor mandou a gente pesquisar como era a metamorfose do sapo, né, e tal. E a gente tinha que fazer um trabalho apresentando aquilo na feira de cultura. E aí nós tivemos a ideia de arranjar um aquário e colocar lá e trazer os girinos para as pessoas verem. Então, a partir da imagem, a gente estaria mostrando, visualizando ali, explicar, né, a metamorfose do sapo, que era o objetivo do projeto, do trabalho. E nós fomos, eu lembro muito bem, eu andando na rua com uma sacola plástica e um balde, catando nas valas da cidade, perto de casa, os sapinhos, os girinos lá para colocar no trabalho. Mas foi super bacana, né? Foi uma diversão para a gente estava lá nas valas da lama, saía tudo melecado, enfim, era uma farra. E depois nós utilizamos, né, fizemos o que tínhamos planejado e foi sucesso total. Todo mundo queria ver os nossos girinos lá na Feira de Cultura. Claro que tinham outros trabalhos interessantes, mas o nosso chamou bastante atenção. Então, assim, isso que vocês vão procurar, memórias, tá? Escolar, relacionada à vida escolar, para falar no projeto. É claro que essas memórias, elas podem envolver também o percurso que você faz até a escola. De repente, para chegar na escola é uma verdadeira aventura. Eu falei que não podia falar da queda no cavalo, mas se de repente essa queda do cavalo foi a caminho da escola, você utilizava o cavalo para ir à escola, né? Aí pode. Então, assim, tem que ser memórias relacionadas ao ambiente escolar. Então, nesse sentido, pode ser assim, tá? Desde o percurso que você sai lá da sua casa, o que você estudou, de repente, um professor que você teve, uma experiência de sala de aula, enfim. Pode falar sobre as lembranças da escola que você estudava, como é, porque a gente quer ter essa ideia do passado, do presente e essa perspectiva, como é que você espera, né, que seja o futuro. O futuro escolar. Então, por exemplo, para mim também, essa questão das tecnologias hoje, do uso do computador, que muitas vezes está presente na escola, esse recurso, né, da videoaula, da teleaula, um tempo atrás não existia. Então, são coisas que vão mudando com o tempo. E tudo isso faz parte da nossa história, da nossa cultura, né, e precisa ser valorizada. Então, cada um de nós tem uma história, tem uma memória, isso faz parte da nossa cultura e tem que ser valorizado. Então, esse é o maior objetivo do projeto. Além de promover a pesquisa, a investigação, recorrer a essas memórias. Vocês poderão também entrevistar os pais de vocês, os parentes, né, o avô, a avó, de repente, se quiser fazer um paralelo, né, de como era, ou uma comparação de como eram as escolas na época deles e na sua hoje, pode ser também. Então, poderá ocorrer isso também, fazer um paralelo, uma comparação entre o relato dos seus avós, tios, das pessoas mais velhas, como eles relatam que era a escola, como é que funcionava, né? E com a escola de hoje. E você poderá entrevistar essa pessoa, mas só que na hora de produzir o texto, gente, vocês não vão falar, meu tio contou que na época dele existia palmatória. Não, vocês vão escrever em primeira pessoa. Lembra lá as características que eu falei? Então, você vai escrever como você entrevistou seu tio, só que você vai falar como se fosse ele. Olha, na minha época,
existia a palmatória, existia, entenderam? Então, é assim, dessa maneira, que a gente espera que vocês façam o trabalho. Eu acho que vocês vão gostar muitíssimo, porque é tão bom a gente conhecer a história da gente e o que é mais legal, né? Virar autor da própria história, ter um livro publicado. Eu conto com vocês, com a participação de vocês e as dúvidas que forem surgindo, encaminhe para o professor, para ele mandar um e-mail para a coordenação do curso e a gente vai esclarecendo na medida do possível. Muito obrigada.